Está começando o podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai ajudar empreendedores a acabar com a desorganização da sua empresa e faturar R$ 1 milhão. E hoje vamos falar como você, empreendedor, dono de uma microempresa, vai se tornar um administrador de resultado. Eu sou Ítalo Xavier Eu sou o Marcos Leal. e vamos lá. Acho que para a gente começar é bom primeiro explicar o que é um administrador de resultado. O que é isso? O que significa? Quer dizer que um administrador de resultado é um cara que vai trabalhar mais que todo mundo? É um cara que vai trabalhar sem folga, sem tirar férias? Explica um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que foi um termo assim meio solto. Vamos começar essa história Uhum, falando primeiro o que não é um administrador de resultado. perfeito. Porque um administrador de resultado, todo mundo olha assim e fala, é o cara que vai. Então quer dizer que eu vou ser a pessoa que vou na empresa só pegar o dinheiro, Só o bom. vou pegar só o resultado, Exatamente. mas a pergunta que fica é: qual é o resultado que você vai pegar? Porque imagina. Se você faz o seu trabalho, você vai ter um resultado positivo. Sim. Se você não faz o seu trabalho, você não tem como ter Você nem vai resultado ter resultado, né? Tipo, positivo, começa por aí. né? E aí, o que acontece? Muitos empreendedores, eles vão, como você falou, eu vou trabalhar sem folga, não vou ter férias, vou trabalhar mais que todo mundo. Porque, teoricamente, é uma cultura que está enraizada na cabeça das pessoas que, para eu ter mais resultado, eu tenho que trabalhar mais. É como se uma coisa tivesse vinculada à outra, né? Mais Exatamente. trabalho igual mais resultado. Exatamente, mas teoricamente não é assim que funciona. Porque é, trabalhar mais não significa que o seu resultado vai ser melhor. Sim, Até porque se você faz mais da mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente. sim. Você vai ter o mesmo resultado mais Só vezes. que em maior quantidade. Né? Então, esse podcast ele é justamente para a gente pegar um empreendedor e tirar ele do estágio que ele está, né? Que ele hoje, com certeza, é o cara que mais trabalha na empresa, é o cara que chega Uhum. primeiro, é o cara que sai por último, é o cara que trabalha no final de semana, é o cara que trabalha de domingo a domingo, é o cara que não tem tempo para família, E é o cara que faz de tudo na é empresa o também. cara que faz tudo na empresa e é o cara que faz tudo por todo mundo, Uhum. entendeu? Então, o administrador de resultado não é essa pessoa. Por quê? Qual que é o foco do administrador de resultado? É o cara, é a engrenagem que faz todo o sistema, todo o processo funcionar. Uhum. Então, é como se fosse um relógio. O relógio ele é feito de Várias diversas engrenagens. engrenagens, né? É um sistema com várias engrenagens que, se uma dessas engrenagens ela falta, Desanda tudo. Aí o relógio, realmente o relógio simplesmente o para. relógio não vai O relógio funcionar. para. O relógio Sim. não vai funcionar. Então, o administrador de resultado é essa engrenagem chave que vai fazer com que a empresa funcione da maneira correta. Uhum. Necessariamente não é a pessoa que mais trabalha, Sim. mas talvez seja a pessoa que trabalha de maneira mais inteligente dentro do E é negócio. que vai ter mais impacto, talvez. Exatamente. Porque necessariamente trabalhar mais não quer dizer que você vai trabalhar, por exemplo, no operacional. Né? Uhum. Então, uma vez eu fiz uma pergunta aqui dentro do escritório, eu perguntei quem queria estar no meu lugar, Eu na lembro. minha cadeira, trabalhando, fazendo o que eu faço. E Uhum. ninguém quer. Uhum. Por quê? Porque o meu trabalho, embora pareça ser mais simples, ele tem um nível de profundidade, complexidade e responsabilidade muito Muito maior. maiores. Muito maior. Né? Então a gente vai entender o seguinte, que hoje o empreendedor que está ouvindo a gente aqui nesse podcast é a pessoa que talvez está lá no balcão atendendo o cliente, Uhum. é o cara que está no estoque repondo o estoque, é o cara que está diretamente conversando com o fornecedor, fazendo Fazendo compra. compra, sim. Só que uma pergunta muito interessante: em que momento ele para planejar a empresa dele? Em que momento ele Ele, para ver o que as pessoas estão fazendo, realmente, será que ele faz isso? Se ele né? tem tempo pra isso? Será que se ele tiver que parar um dia de trabalhar, a empresa dele vai continuar performando, Com o tendo mesmo resultado, rendimento? né? Então, essas são as questões que o administrador de resultado levanta e que vai fazer com que o empreendedor saia desse episódio se questionando: será que eu estou fazendo o meu trabalho? Uhum. Né? Será que eu, como dono da empresa, estou fazendo o meu trabalho ou eu estou fazendo o trabalho que o meu funcionário deveria fazer? Fazendo o trabalho de todo mundo menos o que ele deveria fazer. Exatamente. Então, será que eu estou fazendo o meu trabalho como dono da empresa?
Porque muitas vezes isso se confunde e isso é muito natural. Por quê? Porque a gente tem alguns estágios, a gente tem alguns modelos, né, de pessoas, de donos de empresa. A gente tem aquele cara que é o comerciante, que começou um negócio baseado, comprei uma mercadoria, agora eu vou vender essa Coloca ali uma mercadoria. margem que ele acha que vai servir. Isso é um ponto importante. Margem é o cara que tá lá pensando, o contador mandou eu colocar 50%. Mas será que 50% vai cobrir todas as despesas do seu negócio e também vai trazer o Que dá o lucro que você lucro. precisa? Esse não é o ponto que a gente vai discutir hoje. Tá? O objetivo desse podcast hoje é mostrar para os empresários, mostrar para os empreendedores que vão assistir a gente o que é um administrador de resultado e o que não é um administrador de resultado. Até porque a gente vai ter muitos outros episódios focados Com certeza. em pessoas, em processos, em liderança, em preço, em finanças, em marketing. Serão bem mais né? específicos, né? Então, a gente tem essa pessoa, que é o comerciante. Ele é o cara que ele é responsável, né? Ele começou um negócio ali comprando e vendendo uma mercadoria. Isso é muito comum. É como tudo começa, eu acho, né? É um comércio. Então você compra uma mercadoria para você revender. O problema é que o seu foco vai estar sempre nesse operacional. O seu foco vai estar sempre em comprar por um e vender por dois. É porque tá enraizado já isso nele, né? Então ele aprendeu Mas assim e continuou. imagina que você compra 10 mil de mercadoria e vende 20 mil. Aí desses 20 mil, você não vai comprar mais 10, você compra 15. Aí você compra 15 e vende 25, 30. Aí desses 30 você já não compra mais 15, você já compra 20. E você vai num processo de crescimento. Só que vai chegar uma hora que, sei lá, vamos dizer que você tem uma distribuidora de bebida. Vai chegar uma hora que você precisa de quê? Um entregador. Sim. Então você já tem um funcionário. Aí digamos que o seu entregador, ele não faz o trabalho que ele deveria fazer. Aí você vai lá e faz o quê? Você se estressa com o entregador e você mesmo vai lá fazer a Eu mesmo vou entrega. lá fazer as entregas. Aí, ok. Só que aí você começa a ter uma demanda de crescimento e aí você precisa de quê? De uma pessoa para vendas, para atendimento. Só que aquela pessoa não atende bem. Aí o seu cliente quer ser atendido por você. E aí você começa a ser um bombril dentro da empresa. Você começa a ser um faz tudo. Você começa a fazer tudo dentro do negócio. Então, essa pessoa, ela vai se fechando e se sufocando dentro do operacional. Eu já cansei de ouvir, inclusive de clientes aqui da Leal, Não são poucos. falando, porque o cliente só compra comigo. Só quer ser O cliente atendido só por quer mim. ser atendido por mim, né? Aí eu pergunto, e se você tiver que ficar 15 dias fora da empresa, a empresa vai rodar? Não vai rodar. Não tem como. Por quê? Porque você é o centro de tudo, né? E aí a gente tem um segundo estágio, que é o estágio do empreendedor. O empreendedor é aquele cara que ele tem muita facilidade de pegar oportunidade no mercado. Ou seja, ele está sempre de olho na próxima onda. Então, por exemplo, muita gente ganhou muito dinheiro na pandemia porque quando veio a pandemia a gente teve um boom de vendas de luva, de máscara, álcool em gel. Então, muita gente foi lá e de um dia para o outro comprou um estoque gigantesco de álcool em gel e começou a ganhar dinheiro. Só que eu já vi relatos, inclusive, de pessoas que até hoje tem estoque de álcool em gel porque comprou e não conseguiu vender tudo. Então, o empreendedor é aquele cara que está sempre de olho na próxima bolha, na cara mais visionário, onda. eu acho. É o cara que é o cara que gosta de criar novas soluções ali para determinados produtos. O problema é o seguinte: se você pega um problema sazonal, a sua solução ela tem prazo de validade. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes você é um cara muito bom em construir soluções e encontrar uma oportunidade. Por exemplo, você chega numa cidade que tem uma cidade ruim de alimentação, por exemplo. Não tem uma boa pizzaria, não tem uma boa hamburgueria, o cara vai lá e pum, mete uma muito boa. Bota uma hamburgueria top lá. Só que ele é um cara que ele não é bom em gestão. Aí o que acontece? A hamburgueria daqui, porque assim, todo negócio novo na cidade, ele chama, vamos lá. Aí todo mundo vai na primeira semana, todo mundo vai na segunda semana, todo mundo vai na terceira semana. Aí no terceiro, quarto, quinto mês, o negócio já tá começando a enfraquecer. E aí ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele só tem a visão
de trazer novos negócios ali para o De momento começar alguma coisa. e de começar. Mas uma empresa ela se faz de perpetuidade. Uhum. Uma empresa ela se faz de continuidade. Ela se faz de gestão, de planejamento, execução e controle. Uhum. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela vai focar muito só nessa parte do desenvolvimento. Mas na gestão em si, ou seja, no dia a dia, no planejamento, na estratégia, no controle, na coordenação da equipe, etc., ele é um cara que não é focado nisso. Sim. Talvez Né? ele até sabe, mas não é o foco dele. Não é. Exatamente. Talvez ele saiba de forma empírica, Sim. mas gestão é algo estratégico e técnico. E bem Né? complexo também. E aí a gente tem o terceiro perfil, que é o perfil do empresário. Hum. O empresário já é um cara mais focado em construir uma empresa, que uma empresa é diferente de um comércio, é diferente de um novo empreendimento. Sim, é uma coisa Então, mais consolidada. o empresário ele é um cara mais técnico da coisa, mas muitas vezes é um cara muito mais focado na gestão em si do que propriamente na oportunidade, no marketing, na estratégia. Então, veja bem, a gente tem 3 perfis diferentes de pessoas com 3 resultados diferentes de empresa. Só que o que acontece? O administrador de resultado é a junção dos 3 perfis. É o melhor dos 3 mundos. É como se fosse os três em uma pessoa só. É Exatamente. justamente o que eu ia perguntar. E eu vou explicar por quê. Por quê? Uma empresa sem venda é uma empresa que vai. Ela já tem a data de falecimento marcada. Sim. Ela vai morrer. Uma empresa que não tem inovação, não tem uma visão Vai empreendedora, ser só mais um no meio de é uma vários. empresa que vai ser só mais uma e é uma empresa que ela vai estar sempre olhando para o lado. Ah, deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo. Ah, agora o meu concorrente fez alguma coisa diferente aqui, deixa eu ver o que ele está fazendo. O empreendedor é o cara que ele está sempre olhando para o cliente, ele está sempre olhando uma lacuna para tentar preencher com o resultado. Uhum. E o empresário é o cara que está focado em gerir o negócio. É o cara que está olhando os números, é o cara que está pensando em como o colaborador dele trabalha, etc. Só que ele é um cara que ele pouco foca no empreendedorismo, é um cara que pouco foca na parte comercial em si, operacional. Então, o administrador de resultado pega tudo isso, bate no liquidificador e, opa, saiu o administrador de resultado. O puro suco perfeito. Exatamente. Vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente está falando de um mix de vitória. A gente está falando de um mix do melhor dos 3 mundos. Né? Uhum. Então, essa é a grande diferença dos 3 perfis 3 tipos e de o que é perfis. o administrador de A resultado. junção dos 3 tipos de perfis. Exatamente. Perfeito. Mas já tendo em mente agora o que é um administrador de resultado, que é a junção dos 3 tipos de perfis de um empresário, comerciante ou empreendedor, como que os nossos empreendedores que estão aqui com a gente, assistindo aqui, podem se tornar finalmente um administrador de resultado? O que eles precisam fazer e por que é importante isso para eles, né? Eu acho que talvez tenha ficado óbvio, mas talvez nem tanto. Qual a grande importância de ter os 3 tipos de perfis em uma pessoa só? Por que o meu sócio não pode ser mais empreendedor que eu, por exemplo? Por que eu tenho que ser tudo isso em um? Bom, teoricamente você não precisa ser tudo isso em um, Uhum. tá? A empresa precisa ser. Aí agora que está o ponto. Uhum. Não é sobre você, é sobre a empresa. Sobre a pessoa em si. Porque a empresa em si, ela é uma entidade independente. Sim. Vamos chegar ao ponto aqui, novamente. É o que eu pergunto para sempre para os meus clientes. Se você precisar ficar 15 dias fora da sua empresa, ela vai funcionar? Acho que muita gente falaria A que maioria não vai funcionar. Um administrador de resultado é o cara que consegue colocar a empresa para rodar independente da sua presença. Uhum. Vamos lá. Se o McDonald's precisasse da presença do dono, CEO em por toda loja. que o McDonald's teria tantas lojas em tantos países Não diferentes? faz sentido. Não teria Faz como. sentido Não teria isso? como. Não teria Não tem como, certo? Então, a questão do administrador de resultado, para você levar a sua empresa para o próximo nível, é exatamente o fato da empresa conseguir funcionar sem ele. É ter essa independência do dono, basicamente. Exatamente.
Quantas vezes eu já precisei viajar, estar fora do escritório e o escritório não para, não pode parar, Continua tudo 100% né? normal. Então, assim, hoje em dia os clientes vêm falar comigo e aí às vezes eu direciono, às vezes para você, às vezes Uhum. para o Vinícius, às vezes para a Rayana, e o cliente olha assim e depois que vocês vão lá e atendem e resolvem o problema do cliente, o cliente percebe que ele não precisa de mim. Sim. Necessariamente não Não é sou só eu. você que resolve as coisas, basicamente. Exatamente. Então, e não faria sentido, por exemplo, eu ter pessoas aqui dentro da empresa que não vão resolver o problema na minha ausência e até mesmo na minha presença. Uhum. Até porque para que uma empresa ela consiga crescer, ela precisa ter pessoas que resolvam problemas, Sim. certo? Então, o primeiro passo para que a gente possa pegar essa pessoa, né, e que ela possa entender em que estágio ela está, ela fazer essa reflexão. Primeiro ela perguntar, se eu não for para a empresa hoje, o que acontece? Será que tudo vai correr bem? Será que tudo vai acontecer do jeito que deveria acontecer? Realmente. Né? Essa é uma grande pergunta. Eu já ouvi, Marcos, mas se eu não estiver na empresa, a empresa não, ninguém trabalha. Então você tem um problema É seríssimo. Seríssimo, porque quer dizer que as pessoas elas trabalham por medo, Só porque tem alguém ali só observando, porque sabe? tem alguém observando, então quer dizer que as pessoas elas fazem o que elas têm que fazer porque elas estão com medo de você, Isso não faz sentido algum. né? Então, você vai ver que uma empresa de um administrador de resultado é uma empresa que ela tem meta, ela tem objetivo, e que cada pessoa dentro dessa empresa ela tem um senso de comprometimento com o resultado. Uhum. O colaborador dentro de uma empresa, de um administrador de resultado, é um colaborador que ele sente parte do resultado. Ele se sente reconhecido. Faz Exatamente. parte ali do. É uma cultura onde os próprios colaboradores vão olhar assim e falar: porra, bicho, eu me esforço tanto e fulano ali não tá fazendo nada. Uhum. Os próprios colaboradores vão se incomodar Com comodismo. com uma pessoa, exatamente, com uma pessoa que não performa. Uhum. Então, o administrador de resultado é o cara que consegue desenvolver isso dentro de uma empresa de alto impacto, de resultados consistentes, de resultados positivos, não só lucrativos, mas de resultados até pessoais, porque é uma empresa que vai ter pessoas que se desenvolvem, é uma empresa onde as pessoas elas vão fazer questão, né, de estar ali. Elas não simplesmente vão trabalhar porque eu preciso de um emprego, eu preciso de um Eu salário. preciso pagar minhas contas, É vou muito lá mais trabalhar. sobre propósito da pessoa olhar assim e falar, cara, eu trabalho ali porque aquela empresa é incrível. Porque realmente o cara gosta de estar ali, né? Exatamente. Então é mais ou menos por aí. E aí o nosso ouvinte, a pessoa que está assistindo aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, é um cara que ele vai começar a se questionar, cara, meus funcionários não são assim. Sim. E isso é normal, tá? Por quê? Porque ele nunca prestou atenção nisso, Nunca parou pra refletir né? sobre isso. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar assistindo aqui vão até estar se questionando assim, falar, mas isso aí é balela, isso aí é besteira. Funcionário é tudo peão, é tudo É tudo assim. igual, só quer. Mas, e uma coisa, tá? Isso tudo é reflexo do próprio dono da empresa. Sim. Se o dono da empresa é o cara que ele procrastina, que ele não gera resultado, porque a empresa ela é reflexo do dono. Isso é de fato. Se você é um dono que não gera impacto, que não motiva, que não faz as coisas, que não entrega Tudo, resultado, tudo vai ser assim também. é a frase mais clara que existe. Por que eu vou fazer se o próprio dono não faz? Exatamente. Né? Então, querendo ou não, você é o exemplo para todos os colaboradores dentro do seu negócio. É tipo um espelho, eu diria É um assim. espelho, é um espelho. Então, todo dono de empresa, todo empresário, ele pode ter certeza do seguinte: os resultados eles vão acontecer de acordo com as suas próprias ações. Você não precisa estar todo santo dia lá na empresa, mas todos os dias que você estiver, você vai ser a referência Tem para que todas as ser um pessoas, exemplo. né? Você vai ser o exemplo. Então, é mais ou menos por esse caminho. Perfeito. Então, o desenvolvimento dos colaboradores de fato é essencial.
Mas, além disso, o que que um administrador de resultado precisa ter como característica, como sabe como pode dizer? Como uma característica mesmo, o que que A ele precisa característica para ter? ele se tornar um administrador de Exatamente. resultado. Vamos lá. É, A primeira coisa que ele precisa pensar é o seguinte: é, um administrador de resultado ele é um cara estratégico, Uhum. tá? Como no xadrez, por exemplo, você joga xadrez, é você pensar aquela jogada que tu vai fazer, Vai ter um impacto. você vai entender que ela tem um impacto e um bom administrador de resultado, como um bom jogador de xadrez, é o cara que vai prever as próximas 3, 4, 5 O jogadas jogo todo, baseada no seu praticamente. movimento. Então, a análise da estratégia é extremamente importante. Uhum. O administrador de resultado ele é extremamente analítico, tá? Então, por exemplo, dentro de uma sessão de consultoria estratégica que a gente estava fazendo aqui um dia desses, eu perguntei para um dos nossos clientes o seguinte: qual é, qual é a, a, a estratégia, o movimento, algo que o seu concorrente faz que para o seu segmento é indispensável, ou seja, uma ação que para o seu concorrente ela é indispensável. Sem isso aqui minha empresa não existe Pro concorrente, no para caso. o concorrente. Uhum. Qual é essa coisa que é indispensável para o seu concorrente que você deve simplesmente eliminar do seu negócio e não fazer? Aí ele ficou assim, Eliminar do negócio? exatamente. Ele ficou coçando a cabeça e falou: cara, mas aí isso é. Como assim? Foi o que eu pensei Né? agora, não vou mentir. Exatamente. Mas, por exemplo, isso é um efeito manada. Por que que eu vou fazer algo que todo mundo está fazendo? Faz sentido. Tá? Então é o seguinte: se eu quero ter uma estratégia eficiente, se eu quero ser um estrategista eficiente, eu tenho que olhar, por exemplo, para onde esse mercado está indo, para onde todo mundo está indo e para onde eu deveria ir. Você tem que ter destaque no mercado, né? Entendeu? Se eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, eu preciso encontrar uma maneira de fazer algo, de talvez fazer a mesma coisa de forma diferente. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto de um administrador de resultado. Ele precisa ser um estrategista. Ele precisa Estratégia. ser analítico. Ele precisa ter uma visão estratégica do negócio. Uhum. Então, a gente vai entender o seguinte, que ao longo da jornada, a pessoa que é, por exemplo, está lá no estágio, é um comerciante, é um empreendedor, é um empresário, muitas vezes esse cara está focado lá no operacional. Então, por exemplo, Uhum. a gente tem uma pirâmide, né, que a gente chama de níveis organizacionais. Então, ela é uma pirâmide que ela se divide em 3 partes. No topo, a gente tem o nível estratégico. No centro, a O gente tem o nível tático, tático, né, o gerencial. E na parte da base, que é a maior parte da pirâmide, a está o operacional. operacional. E muitas vezes o dono de empresa que está assistindo a gente, está ouvindo a gente aqui, ele é o cara que ele está Nos três. ou nos 3 ou então na base, Só no operacional, só no de operacional, fato. né? Mas muitas vezes ele está nos 3. Muitas vezes ele está nos 3. Uhum. Digamos que ele tem uma empresa lá que fatura, sei lá, 40, 50 mil por mês, tem 5 funcionários, e aí tem muita coisa que ele tem que fazer. Então ele faz desde o operacional até o estratégico. Uhum. Só que o administrador de resultado, ele vai entender o seguinte, que ele vai sair, ele vai largar aquilo que não é importante para ele. Pra ele fazer, Exatamente, não que para não ele. seja importante. Não é que não é importante para a empresa, é porque ele pode delegar isso para outra pessoa Uhum. e ele vai entender que ele vai focar no nível estratégico da empresa. Que é onde ele tem que estar, né? Ele tem que pensar à Exatamente. frente. É o que eu costumo dizer para os meus clientes. Hoje eu estou trabalhando na empresa, né? Mas eu não estou trabalhando no agora. Porque o agora vocês estão realizando. Eu Uhum. estou trabalhando 6 meses na frente. Eu estou trabalhando 1 ano na frente. Sim. Justamente para que vocês venham executando aquilo que eu já Já estruturei, foi que eu já planejado. planejei e agora vocês estão executando, Uhum. né? Então é nesse caminho. O segundo ponto é a parte de desenvolvimento de processos. O que mais eu vejo dentro de uma empresa, de 100% das empresas que eu já visitei,
100% tem esse problema. Todas, 100%. Literalmente. Por quê? Porque é uma empresa que ela sempre funciona ou na base do achismo ou na base do foi se desenvolvendo. Processo é algo estruturado, é algo planejado, tá? Então, uma empresa que ela tem um nível de organização, por exemplo, eu já cheguei em empresas que a pessoa não sabia quem se reportar. Eu já cheguei em Só empresas que eu perguntei, você faz o quê? Ah, não sei, eu atendo, eu vendo, eu arrumo prateleira, eu faço um pouquinho disso, um pouquinho eu faço daquilo. entrega, eu faço um pouquinho de tudo. Realmente. Tá? A pessoa que faz um pouquinho de tudo, ela não faz nada bem. A história do A pato, né? história do pato. A história do pato, que eu sempre conto. Eu sempre conto pro cliente. O pato, ele voa, ele nada e ele anda barra corre. É. Né? Só que, o que ele faz bem? Literalmente, Nada. coisa nenhuma. É, Ele nem não não é nada nada, bem, é né? coisa É nenhuma, realmente. coisa nenhuma. Porque ele não voa bem, ele nada super lento e andar pior ainda. Anda todo Coitadinho, tortinho. anda todo torto e ainda às vezes tropeça nele mesmo e cai. É. Então, a gente não pode ser o pato dentro da empresa. E a gente não pode ter patos dentro da empresa, Uhum. né? Então, quando você para... Ontem eu fiz uma sessão estratégica com um cliente, né, de uma empresa que teoricamente é simples, e a gente foi lá e fez um organograma da empresa. E aí, quando a gente terminou essa consultoria, ele olhou assim e falou: velho, eu não fazia a menor ideia que tinha esse tanto Tanto de de coisa. função, esse tanto de coisa dentro da empresa. E o pior, essa pessoa faz praticamente tudo Ele tava inserido em todas as áreas ali. inserido em tudo. Então imagina, como é que você vai trazer resultados para o negócio, né? Se você é a pessoa que faz o financeiro, que você vende, que você faz compra, que você faz a reposição, que você faz o marketing, você tem que fazer o social media. Não, Ele não, não tem não como. tem Ele não tem tempo como. pra planejar, pra pensar em alguma estratégia. Vai chegar algum momento que você vai entrar num burnout de trabalho e que você vai começar a negligenciar. Uhum. E aí começa o problema. Você vai negligenciar. Ah, hoje eu não tô afim de fazer publicação, não. Ah, hoje eu não tô afim de fazer marketing. Ah, ó, tem esse tanto de nota aqui para lançar, eu vou deixar para lançar depois. Ah, mas tem esse Uhum. financeiro aqui, depois eu faço. Aí vai chegar o Vai dia que você vai ter um, acumulando. um pagamento grande para fazer. Aí você esquece, porque você não tem processo, às vezes você não tem um bom sistema de gestão, Sim. você não tem rotina, né? Você não tem método, aí Acaba você vai lá e esquecendo do que tem esquece. que fazer. Aí, beleza, aí no dia seguinte você vai pagar, aí tá lá, pum, multa, juro, 5%, né? 4%. Aí você vai pagar multa e juro. Por quê? Porque você simplesmente tinha um acúmulo tão grande de coisas e uma má distribuição de trabalho para sua equipe que você simplesmente não se deu conta e acabou tendo o quê? Aí você começa a ter Prejuízo. prejuízo. O cara se sobrecarregou a ponto de ter prejuízo, E no né? final do dia, né, o que salva é o seu caixa, né? Então, se a sua métrica de resultado dentro de uma empresa é o quê? É É caixa, dinheiro. né? Já cansei de ver cliente, eu faturo 2 milhões de reais por mês. Tá, mas qual que é Quanto o que você lucro? O tem? que que sobra no caixa? Sobra 50 mil. De Porra, 2 tu tá milhões. trabalhando para vender 2 milhões por mês para sobrar 50 mil reais, Não, é realmente loucura. né? Então prefiro muito, muito mais um empreendedor que tá ali trabalhando, vende 50, 60 mil por mês, mas é o cara Tem uma que margem bem no final do maior. mês sobra 20 mil, sobra 30 mil, né? A Sobra margem é 10 mil, muito maior, né? muito maior mesmo. Então é uma margem muito maior. Então são esses pequenos detalhes que muitas vezes o empresário que está ouvindo a gente, ele vai começar a se questionar: pô, será que está sobrando muito dinheiro? Por que eu estou trabalhando muito e não sobra dinheiro? Porque assim, faturamento é igual seguidor no Instagram. É métrica Uhum. de vaidade. Sim, sim. Não adianta só tu olhar para o teu faturamento e falar, pô, Nossa, olha só quanto eu tô faturei. faturando 100 Nossa, mil. Aí tu fatura 100 mil e tem 99 mil de despesa. Aí sobra R$ 1.000, né? grande lucro. A mesma coisa lá no Instagram, tu tem 100 mil seguidores que não compram nada de você. Aí você vai olhar, nossa, Nossa, tenho 100 100 mil. mil, tá? Você faz o que com esses 100 mil? Tenho 100 Eu mil. tenho 100 mil. Tem É o isso. número 100 mil lá. Aí às vezes a pessoa tem 1.000 seguidores, desses 1.000 seguidores, 500 é cliente.
Se né? fosse um fosse cliente, já seria muito melhor, né? 500 a cliente, Convenhamos. né? Então é mais ou menos nesse nível. E aí a gente vem para o terceiro nível, o terceiro passo, que é justamente o treinamento e a capacitação das pessoas. Hum, O que que acontece? Eu fiz uma reunião sobre isso ontem, uhum. né? Um cliente acabou de fazer contratação e aí ele simplesmente jogou a pessoa no campo de batalha, colocou a pessoa para rodar lá na empresa e simplesmente, olha, Deslargou as funções e valeu. exatamente, delargar é diferente de delegar, Sim. né? Delegar é quando você vai lá, você tem um ciclo, você treina a pessoa, capacita a pessoa Uhum. e aí você coloca ela para atuar e você cobra os resultados dessa pessoa. Delargar é você simplesmente chegar, ó, tá aqui é o seu posto, você vai fazer Faz isso, isso isso e aí isso, e boa sorte. tchau e obrigado. E se fizer errado, a culpa ainda é da pessoa. Uhum. Ela vai fazer errado, né? Então, é como eu costumo dizer, por mais que a pessoa ela tenha anos de experiência naquilo que ela faz, ela tem zero experiência dentro da Na sua sua empresa, empresa, que é totalmente que é diferente. totalmente diferente. Ela pode ser uma pessoa altamente capacitada para exercer algum tipo de atividade profissional, mas ela é zero capacitada no seu negócio. Uhum. Então, ela pode ser uma baita expert em marketing, mas ela vai chegar na tua empresa e ela é nível Na iniciante, sua empresa, como exatamente. diria nas escolinhas de futebol, ela é fraldinha. Fraldinha. É fraldinha, inclusive eu já fui fraldinha na escolinha de futebol do América lá em Santo André, quando eu morava em São Paulo. Opa, histórias. Já entrei no nível fraldinha lá, novinho, com, sei lá, 8, 9 anos. Enfim, ela vai ser fraldinha na sua empresa, certo? Uhum. Então, vai ser uma pessoa que ela conhece nada da sua empresa, então ela precisa entender o que você faz, ela entender o seu produto, ela entender Como o a seu gente faz, mercado, né? como a empresa ela se posiciona. Então ela pode ser, sei lá, ela senior de marketing, mas na tua empresa ela é iniciante, é Acabou de júnior, entrar. né? Então existe esse processo. Capacitação, uma empresa que não investe na capacitação e no desenvolvimento do colaborador, ela vai fracassar. Uhum. Por quê? Porque a empresa precisa ter, primeiro, pessoas competentes. E se você não tem pessoas competentes, você não vai ter bom resultado, tá? Então, a função do administrador de resultado é capacitar essa pessoa, é desenvolver essa pessoa, é motivar essa pessoa a ser melhor, Sim. né? A dar Porque, aquele gás de melhoria porque de imagina, desenvolvimento. e até se você não tem meta, se você não tem controle, se o próprio colaborador ele não tem meta, ele não sabe se ele está indo bem ou não. É, não tem um indicador, né? Você não vai conseguir dar um feedback para essa pessoa e dizer, olha, você está indo bem, olha, você está indo mal, certo? Então, desenvolver as pessoas é desenvolver as habilidades dela e trazer metas para essa pessoa de resultado para que ela possa entender que ela está evoluindo. Uhum. E a evolução de uma pessoa é algo que motiva ela a continuar crescendo, a produzir mais. Por que uma pessoa ela vai se importar em fazer algo melhor se ela não tem Ela essa nem motivação, se ela percebe. não é motivada, se ela não é sacudida a ser melhor, Ela não dá importância, né? né? Ela vai Basicamente. continuar ali, né, pro resto da vida sendo uma pessoa morna. Por quê? Porque ela não tem desafio. Pessoas são movidas a desafios. Sim. Toda e qualquer pessoa é movida a desafios. Eu gosto muito, é, infância jogando videogame, o processo de uma empresa de desenvolvimento do colaborador é meio que gamificado, Uhum. né? Por quê? Porque é você dar tarefas para essa pessoa, você traz conhecimento, dá tarefas para que ela São se as supere, missões e são as vai ali. missões, né? Sim. Então ela vai avançando de estágio, ela vai evoluindo na carreira profissional, Uhum. até que ela começa a ver que tudo isso está impactando no resultado dela. Aí de repente ela começa a fazer melhor o trabalho dela, né? E ela vê que ela começa a gerar mais resultado. Aí o que que isso causa? Causa uma promoção, Sim. causa um aumento de salário, A bonificação no uma geral. bonificação, né? Então, e aí também, se o administrador de resultado dessa empresa é um cara que ele não está enxergando isso, o Aí, grande culpado é aí ele. tá errado. Aí o que, que vai acontecer? Essa pessoa, sinceramente, vai chegar um dia lá e vai bater. Então, eu recebi uma proposta para ganhar mais,
e eu tô saindo. E tchau, E aí a obrigado. culpa é de quem? A culpa é do dono, Sim. que é o cara que não prestou atenção no funcionário bom que ele tinha, né? Ele não prestou Não atenção, valorizou ali não os valorizou, resultados. e a pessoa foi lá e saiu, né? Uhum. Então, esse estágio de treinamento e de capacitação ele é extremamente importante. Ele é fundamental para que a empresa consiga, e principalmente, esse é um dos pilares mais importantes do processo que a gente chama de administrador de resultado. Por quê? Porque é onde a empresa começa a caminhar com as próprias pernas. É onde o dono vai É a, conseguir sair de é cena. a partir desse momento que o dono da empresa vai conseguir enxergar que a empresa dele começa a andar sozinha Uhum. e que ele tem pessoas capacitadas para desenvolver o trabalho. E é nesse ponto que ele vai ver, poxa, o meu colaborador ele está tão engajado com a meta dele que ele vai fazer o possível e o impossível para atingir aquele objetivo. Uhum. E é aí que os resultados começam a aparecer. Sim. Né? O quarto passo é sobre o desenvolvimento da cultura de liderança da empresa. Como eu falei, a empresa Cultura. é o reflexo do dono da empresa. Sim. Se você é uma pessoa, se você é dono da empresa, você não bate as suas próprias metas, se você não atinge os seus próprios resultados, os Os seus colaboradores colaboradores não também vão. não vão. Não vão na E aí, importância. quando a gente fala da cultura de liderança, isso está muito ligado ao perfil pessoal do próprio gestor da empresa. Por exemplo, se ele é um cara que todo dia ele chega atrasado, por que o funcionário vai chegar no horário? Uhum. Ele Né? vai lá e fala, "Oxe, o dono que é o dono não vem, por que que eu vou Exatamente. vir?" Não quer dizer que você tem que chegar primeiro que todo mundo, Sim. mas quer dizer que você tem que chegar no seu horário. Se a sua empresa ela começa a rodar 8 horas e você, olha, 8 horas eu não vou chegar, mas o meu horário de trabalho é das 9 às 19, por exemplo, Uhum. né? Então, eu, por exemplo, o meu horário de trabalho é a partir das 9 da manhã. E todos os dias, na maioria dos casos, eu tô aqui antes das 8, Uhum. né? Sim. Mas eu chego antes, porque muitas vezes eu consigo me desocupar antes. Hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está gravando esse episódio do podcast, eu não consegui chegar às 8, Antes das 8, no antes caso. das 8. Eu cheguei às 8h30. Mas o meu horário, na minha agenda, está a partir das 9 horas, Uhum. né? Então, é um mix de valores. Por exemplo, se você não tem um valor que é o valor de desenvolvimento, por que você vai cobrar desenvolvimento das pessoas? Se você mesmo é uma pessoa que você não estuda, que você não se dedica, que você não evolui, que você não está buscando sempre se atualizar, que você não busca se desenvolver, você vai cobrar isso das pessoas e a pessoa vai olhar assim e vai falar, Mas tem, tu faz. eu vou Né? fazer por quê? Ah, eu vou fazer só para fazer a vontade de fulano de tal, que é o dono da empresa, Uhum. né? Só que é o seguinte, quando você faz, você que é o dono da empresa, você faz, as outras pessoas, elas, se você começar a motivar essa pessoa e ela não fizer, ela vai se sentir mal. Sim. E a própria cultura dessa empresa vai fazer com que essa pessoa se sinta mal. Porque ao passo que as pessoas vão começar a fazer e só você não faz, ah, eu vou fazer isso nada. Pra quê? Eu não sou pago pra isso. Sim. Ah, porque se a empresa quiser que eu me desenvolva, ela vai ter que pagar. Entendeu? Aí você vê todo mundo fazendo e você ali. Poxa. E aí vai chegar um momento que você simplesmente vai olhar e você não vai mais se sentir pertencente àquele Vai lugar. estar todo mundo se desenvolvendo e você vai estar no mesmo lugar. A própria cultura, ela molda as pessoas que estão em volta. Uhum. Se aquela pessoa ela não tem aquele valor, ela automaticamente se auto-exclui daquele ambiente aos poucos. Sim. E vai chegar um momento que ela vai sair dali porque ela não vai suportar. E quando eu falo ela não vai suportar, não é porque é uma pressão, porque vai ser as pessoas vão fazer chacota, porque as Sim. pessoas vão fazer bullying. Não, é porque ela não vai se sentir bem, porque aquilo não pertence a ela Ela olha ao redor e fala, verdadeiramente. poxa, isso aqui não é meu ambiente. Não é meu ambiente, sacou? Uhum. Então, as pessoas, a própria cultura da empresa, ela vai servir de imã
para atrair aquelas pessoas que vão dizer assim, eu quero trabalhar na Leal porque a Leal tem uma cultura de desenvolvimento, porque a Leal tem uma cultura de processos, é uma empresa organizada, é uma empresa que motiva o funcionário, é uma empresa que pega uma pessoa que começa num lugar e ela tem uma oportunidade de Sim. crescimento, sacou? É totalmente diferente de uma pessoa que vai trabalhar pelo salário. Vai lá só porque tem que pagar a conta. Ah, eu preciso de Exatamente. de um E todo salário. mundo tem que pagar a conta, e, Sim. isso, e não tem nada de errado com isso. Só que você passa um terço da sua vida com pessoas, né, para atingir um determinado objetivo, para realizar uma determinada função. Então, por que tu vai estar num lugar que você não gosta? Por que você vai estar fazendo algo que você não se desenvolve? Sim. Por que você vai estar fazendo algo que não te agrada? Fazer algo só por fazer. Não é pelo dinheiro, tá? Porque, olha, eu vou ser muito sincero, eu conheço muitas pessoas, inclusive pessoas que estudaram comigo na faculdade, né? Pessoas que foram lá, estudaram comigo e falaram assim: "Ah, eu tô fazendo faculdade porque eu vou fazer concurso". Hum. Aí eu pergunto: "Ah, por que você vai fazer concurso?". "Ah, porque tem estabilidade, porque o salário é bom". Cara, eu já cansei de entrar em tantos órgãos públicos e você é tão mal atendido A porque galera as lá com os pessoas pés pra não são cima. felizes. As pessoas trabalham num lugar onde elas ganham bem, onde elas têm estabilidade, mas elas não são felizes lá. Elas estão lá só pra cumprir horário E mesmo eu pra. tenho certeza absoluta que essas pessoas, elas não conseguem nem desfrutar do dinheiro que ganham, porque Uhum. elas não são felizes. Sim. Sacou? Então, a questão dinheiro é importante? É. Mas o dinheiro, e isso é comprovado, tem estudos que comprovam que o dinheiro não é o ponto principal para que uma pessoa escolha um determinado trabalho. Uhum. Então, a cultura da empresa, o líder, é a pessoa que vai construir uma cultura que vai atrair as pessoas certas para sua empresa. Agora também não adianta você forjar uma cultura que você não vive. Ah, É porque não você adianta. viu na internet. Ah, isso aqui é bom pra empresa. É o que eu mais costumo ver, né? Quando a gente fala de missão, visão e valores, a pessoa vai lá na internet e pesquisa assim. Ela vai pesquisar um concorrente, tipo uma empresa grande, Uhum. você tem uma hamburgueria, aí você vai lá e pesquisa missão, visão, valores, Do McDonald's. McDonald's. Aí você vai lá, pega aquilo ali, muda duas, três palavras, aí pum, você imprime. Quem faz também, né? Porque tem gente que Uhum. nem faz, só Ah, engaveta ali, acabou. Vai lá, imprime, bota na parede. Coisas que você não vive na prática. Coisas você que você nunca fez. essencialmente não é. Nunca colocou na Sacou? prática. Então, aí não tem como. É uma farsa. É uma É uma farsa, entendeu? farsa isso. Você não vai conseguir engajar isso com as pessoas, né? Você não vai desenvolver colaboradores, você não vai ter resultado, Uhum. né? Então, esse é o quarto passo, a questão do desenvolvimento da cultura. E aí a gente chega no quinto passo, que é a parte do desenvolvimento das competências. Individuais, isso seria. As competências individuais. Porque a gente fala de treinamento e capacitação, a gente está falando, por exemplo, de uma maneira coletiva, né? A gente está falando da parte técnica Uhum. de um determinado processo, por exemplo, na parte, não sei, no processo financeiro, né? Desenvolvendo habilidades técnicas da Sim, área sim. financeira, analítica, etc. Mas quando a gente fala de desenvolvimento das competências, a gente está falando do desenvolvimento das soft skills, né? A soft skills e hard skills, olha só. Exatamente. Então, por exemplo, a parte do desenvolvimento de processos é mais hard skills, Uhum. né? E a parte do desenvolvimento, né, das competências é mais soft skills. Então, onde a gente está falando de habilidades pessoais, habilidades emocionais, Uhum. desenvolvimento de autoridade, de liderança. Sim. Porque uma boa empresa é aquela empresa que ela, você, o administrador de resultado, ele vai ser um líder ali, que geralmente é um cara que estava muito ligado no operacional, e aí daqui a pouco a gente pega esse cara, tira do operacional, coloca no estratégico, e aí ele vai começar a trabalhar como um líder, Uhum. gerindo pessoas que fazem as ações e geram resultados. Sim. E aí essa empresa começa a crescer. Quando ela começa a crescer, você começa a ter o quê? Líderes dentro da empresa. Mais Foi o líderes. caso que aconteceu com você aqui, Uhum. Recentemente. recentemente. Então o Ítalo, ele tá começando nesse processo de transição agora para se tornar líder aqui dentro do escritório. Sim, sim. Então, vai entrar dentro de um processo de desenvolvimento
de competências de liderança que são extremamente importantes. Então, a partir do momento que essa empresa começa a crescer, bom, hoje a nossa equipe ela tem 6 pessoas, mas dentro de um projeto muito breve, esse escritório vai ter pelo menos 20 pessoas. Então, o Ítalo vai ser um líder que vão ter outros líderes de outros departamentos. Sim. Então, eu vou começar a falar com líderes aqui dentro. Imagina se você tivesse que capacitar todo mundo sozinho, tipo, Entendeu? individualmente, treinar e tudo Exatamente. mais. Então, aí, daqui a pouco, essa empresa, vamos lá, 20 funcionários, a gente passa para 100 funcionários. A gente vai ter líderes que trabalham com outros líderes e a gente começa a criar um nível hierárquico dentro da Vai ter empresa. toda uma hierarquia. Mas para isso, a gente precisa desenvolver essas competências pessoais. Ou seja, desenvolvimento da capacidade de líder, de competências emocionais, de saber lidar sob pressão, de saber resolver problemas, né? Então, é muito nesse nível esse 5º passo. E o 6º passo é sobre planejamento. É onde a gente vai começar a trabalhar o planejamento. Ou seja, vai ser uma pessoa, o dono dessa empresa, ele vai começar a trabalhar muito, não no agora, mas assim, no amanhã. Olhando sempre pro futuro. Exatamente. Então, o administrador de resultado, ele não é o cara que ele trabalha no hoje, que o hoje já está acontecendo. Sim. Eu tenho que ser a pessoa que vai trabalhar no amanhã do meu negócio. Ah, Marcos, quer dizer que eu vou colocar minha camisa social, ficar no ar-condicionado, só na frente do computador, olhando o número? Não, não é bem por aí. Até porque esse trabalho se faz... cada segmento tem uma necessidade diferente, uma necessidade, né, individual. Mas, por exemplo, se você tem uma loja, não sei, uma fábrica, por exemplo, digamos que você tem uma fábrica de pré-moldados. Então você tem diversos setores, você tem a parte de fabricação, você tem a parte comercial, de entrega, né? Digamos que você, sei lá, vende laje, vende coisas que, enfim, que tem um processo de fabricação. Então muitas vezes você que é o líder da empresa, você vai ter que ir até a unidade de fabricação para ver como é que está sendo a qualidade de fabricação, para verificar se o processo está sendo bem feito. Para ver se realmente o processo que você definiu está sendo executado. Exatamente. Então, aí depois você, né, como eu falei, a pessoa analítica, lá no ponto 1, analítico, estratégico, né? E aí, a partir disso, você começa a criar planejamento. Então, você vai ter planejamento de produção, você tem um planejamento de marketing, vendas, você vai ter um planejamento financeiro, inclusive até um planejamento de desenvolvimento e capacitação do seu time. Ou seja, é preparar o amanhã. Sim. Né? Porque assim, o que mais eu conheço, e eu pergunto muito isso para os empresários, tá, como é que é a tua rotina? Não tem. Eu chego na empresa, vejo o que tenho que fazer, vou lá e faço. Quando não tem nada, fico lá. Eu vou lá e faço. Tá, ok, mas e o planejamento? Não tem planejamento. Que planejamento? O que é planejamento, né? Então, assim, é uma loucura, porque você vai olhando assim, meu Deus do céu, a pessoa, ela simplesmente, ela tem uma... E até mesmo para os próprios colaboradores. Cara, se o cara chega na empresa e ele não sabe o que ele tem que fazer hoje, tá errado. Sim. Né? O cara chega hoje, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. O cara, ele tem que saber o que ele tem que fazer no próximo mês. Ele tem que pensar no próximo mês. Próximo mês tem que fazer isso, isso e isso. O colaborador, ele tem que ter uma previsibilidade de demanda de trabalho. Ele tem que chegar lá na empresa e ele tem que saber o que vai acontecer naquele dia. Sim. Ele tem que saber o que vai acontecer naquela semana. Né? Então, imagina, você chega pro colaborador, você fez aquela coisa? Que coisa? Você fez aquela tarefa? Tarefa? Qual tarefa? Como assim? Tarefa? Que tarefa? Não, aquela tarefa. Tarefa. Rapaz, que dia foi? Aí, né? Então, assim, é uma pessoa que está totalmente desconectada do projeto, está totalmente desconectada do negócio, totalmente desconectada do andamento do planejamento, porque a empresa não tem planejamento. Né? Então, a empresa que ela tem estruturada os planejamentos, os processos,
todo mundo sabe o que tem que fazer naquele determinado dia. Sim. Por quê? Porque você tem prazo, você tem meta. As tarefas, elas têm data para começar, data para terminar. Sim. Porque não tem nada pior do que você ter uma pessoa que entrega tudo fora do prazo. Tudo Nossa, sim. atrasado, né? Nunca cumpre um prazo. Cara, você vai estar sempre falhando na execução da estratégia do negócio. O prazo eu acho que é muito Sempre, importante. né? E aí a gente vai para o sétimo passo, que é a estruturação financeira. E é muito importante também. Exatamente, Convenhamos. porque assim, ó, Financeiro. a estruturação financeira eu coloco como último passo, por quê? Porque é o momento onde todo o restante já está rodando. E a gestão financeira é um processo que ele é muito de controle, Sim. né? E uma estruturação bem feita de uma gestão financeira vai possibilitar até uma sustentabilidade financeira no negócio. Mas esse não é o primeiro ponto, não é o ponto-chave. É claro que você tem que. Ah, Marcos, quer dizer que cuidar das finanças da empresa não é importante? É muito Muito. importante, Calma. tá? Extremamente importante. Só que isso não é o ponto principal. Uhum. Porque se a gente for voltar lá nas outras etapas, quando eu falo da parte de estruturação de processos, a estruturação do processo financeiro já está lá. Sim. Né? Ou seja, a estruturação das rotinas financeiras está lá. Tem que estar lá, né? Né? Tem que estar Só que tudo bem nesse passo definido. 7, quando eu falo da estruturação financeira, eu falo de uma estruturação no sentido, poxa, quanto que a gente vai ter de capital de giro? Quanto que essa empresa vai ter de fundo de investimento? Quanto que essa empresa vai ter de capital de reserva? Uhum. Quanto que essa empresa vai investir em ativos? Né? Quanto que ela vai investir em capital? Né? É Sim. nesse nível de jogo para que a estruturação financeira seja responsável pela expansão do negócio. Sim. Até porque a gente está falando que nosso trabalho é ajudar Os o empresário a empreendedores. acabar com a desorganização do negócio e chegar a R$ 1 milhão de Ao faturamento. grande Né? 7 E dígitos. 7 dígitos é um número É mágico. um número mágico. Quem não quer faturar R$ 1 milhão? Né? Só que para isso você tem que ter um plano estruturado. Uhum. Só que esse não é o ponto central. Até porque para você ter um planejamento, por exemplo, de fundo de investimento, você precisa ter tudo muito bem alinhado, né? Convenhamos. Como é que você vai ter você vai ter dinheiro para um fundo de investimento se você não tem dinheiro em caixa, se você não tem capital? Se você não sabe, por exemplo, você teve um lucro, um lucro líquido na sua empresa, e aí você não sabe para onde direcionar. Exatamente. Quanto vai para capital, quanto vai para investimento, quanto vai para reserva, quanto vai para emergência. Uhum. Né? Só que esse não é o ponto central que todo mundo deve se concentrar no início. Tá? Sim. Esse é um ponto que, quando todos os outros pontos já estão alinhados, Aí sim. é hora de você colocar o seu foguete para decolar. Uhum. Né? Só que tem todo um processo. É como eu costumo dizer: ninguém constrói uma casa a partir do telhado. Toda casa começa do alicerce, da base. Então, eu vejo a estruturação financeira de uma empresa como o telhado da casa. Não tenho como começar por ela, eu tenho que começar pelo básico, Uhum. pela organização, pela estratégia, pela diferenciação, pela organização dos meus colaboradores, Sim. pelo desenvolvimento das hard skills, das competências profissionais, do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento dos colaboradores no sentido pessoal, né, mais comportamental, Sim. né? E aí sim, A com casa vai tomando tudo isso estrutura. rodando, eu consigo falar: agora é hora de colocar minha empresa para crescer. Sim. Agora é Agora hora é de pensar hora no de crescimento, atingir expansão. R$ 1 milhão de faturamento. Né? Então, Perfeito. é mais ou menos nesse nível. Até porque todo mundo que vai estar assistindo aqui, né, eu tenho certeza que, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria são de empresários que têm uma empresa talvez estagnada, Uhum. talvez com problema, ou
simplesmente é uma empresa que ela está começando, mas ela está começando bem, só que aí começam os problemas. Você começa a ter equipe, começa a ter problema. Sempre vai ter os problemas. Você passa por um período sazonal, aí você tem uma baixa de vendas, você começa a ter problema. Mas é uma empresa que ela começou a se desenvolver, tem ali 5, 6 funcionários, está faturando entre 40, 50, 60 mil por mês. Então, uma empresa que está faturando 50 mil por mês está faturando ali 600, né? 600, 500, 600 mil por ano. Então, pô, como é que a gente pega esse cara e vai fazer ele chegar a 1 milhão de reais? Né? Então, esse é o processo. É o processo que a gente faz aqui dentro, né? É o processo que a gente aplica dentro dos nossos projetos com os nossos clientes. Então, eu trouxe aqui hoje esses passos para mostrar para esse pessoal o que a gente faz, como a gente faz, e até para que eles possam usar esse episódio, esse podcast, para refletir. Né? Refletir no sentido, minha empresa está assim? Será que eu sou essa pessoa? Como é que eu estou? Hoje a gente trouxe várias dicas sobre isso. Sim. Né? Vários insights. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer. Maravilha. Realmente foram 7 passos que eu acho que são indispensáveis para a estruturação da empresa, para o empreendedor se tornar um administrador de resultado. Perfeito. E vamos entrar um pouquinho aqui no clima da nossa empresa agora. Porque, para quem não sabe, todo sábado aqui a gente não trabalha no sábado, mas a gente sempre vem aqui no sábado no escritório para desenvolvimento. Sábado a gente se diverte aqui. Né? Sábado... Mais ou menos isso. Sábado a gente se diverte. A gente usa para se desenvolver. E no último sábado, a gente se sorteou aqui entre si para se mentorar em um plano de ação. Exatamente. E eu queria justamente passar isso para o nosso ouvinte. Um plano de ação para ele se tornar um administrador de resultado. Então, o que você diria, qual seria o primeiro passo desse plano para o empreendedor dar aí esse tipo gatilho para ele se tornar um administrador de resultado? O que ele deveria fazer primeiro? O primeiro passo para que você possa se tornar um administrador de resultado é você passar por um momento de autorreflexão. É você entender onde você está. É um processo de reconhecimento. Então, assim, enquanto eu não reconheço que eu estou com um determinado problema, eu não tenho por que corrigi-lo, porque eu acho que eu não tenho aquele problema. Então, o primeiro passo para você sair de onde você está, para você se tornar um administrador de resultado, é reconhecer que você precisa de ajuda. Sim. Porque é o que acontece. Toda pessoa, o que é comum? Não sei fazer uma coisa, levanto a mão, peço ajuda. Mas no mundo empresarial, não é tão assim. Por quê? Porque é muito mais fácil no mundo dos negócios você culpar o mercado, o momento, a crise, a guerra, a não sei o que, a pandemia. Cara, estatisticamente 800 mil empresas fecharam durante a pandemia. Mas por que 800 mil empresas fecharam e tiveram tantas outras empresas abrindo e tanta gente ganhando tanto dinheiro, dando muito certo? Então, será que realmente o problema é dos outros? Então, o primeiro passo para você se tornar um administrador de resultado é você entender que o problema é seu e não do que está em torno de você. Né? O primeiro passo é você entender que você é responsável pela sua empresa, você é responsável pelo desenvolvimento da sua empresa e que só você vai conseguir fazer isso. Só que agora tem um ponto importante. Você tem que levantar a mão e pedir ajuda. Exatamente. E é para isso que nós estamos aqui. Né? É por isso que a gente criou esse podcast, é por isso que essa empresa existe. Justamente para pegar um empresário que tem dificuldade em fazer os resultados da empresa acontecer e guiar ele para o caminho que ele tem que seguir. Mas eu vou ajudar a pessoa que levanta a mão e fala: opa, Marcos, eu preciso de você. Tá? Não é egoísta da minha parte falar: eu não vou ajudar quem não quer ser ajudado. Mas, teoricamente, eu só consigo ajudar quem quer ser ajudado. Não dá pra você fazer por ele. Eu já tive vários casos de contratos que eu encerrei com clientes que contrataram minha empresa e falaram: olha, contratei, estou salvo. Parece que é assim, né? É automático. Assinei o contrato, ufa, os problemas sumiram. E só para o pessoal que está em casa assistindo entender, o nosso contrato nem é assinado na mão. É um botão que ele aperta, ele recebe por e-mail, né? E ele aperta um botão chamado assinar. Magia aconteceu. E aí, beleza. A partir do momento, ufa, graças a Deus, agora minha empresa tá salva, tá tudo resolvido. E muito pelo contrário, tá?
é totalmente É diferente. ali que o trabalho É a começa. partir daí que o trabalho de fato começa, né? Então, a grande sacada é reconhecer. Uhum. Cara, minha empresa realmente está assim, meus funcionários realmente não Isso se aqui não tá certo, esse desenvolvem, processo não tá isso não tá funcionando. funcionando. Muitas vezes a pessoa vai dizer, eu não sou um bom líder, eu não sei lidar com pessoas, tá? Então a gente vai ter essa pessoa, só que esse reconhecimento é o primeiro passo para você sair de onde você está. É essencial para você se desenvolver. É como um médico. Muitas vezes você é uma pessoa, está lá, você é fumante, né? E aí você vai ao médico, Uhum. porque você não está assistindo bem, o médico vai lá e passa vários exames. Aí, na consulta de retorno dos exames, o médico olha os exames e fala, olha, seu pulmão está comprometido, você pode ter um câncer na laringe, Uhum. você pode isso, você pode aquilo, e se você não parar de fumar, você vai morrer. Ele joga a responsabilidade em você até porque você é o Né? principal culpado. Ele vai dizer, se você não parar de fumar, você vai morrer. Se você não parar com tal coisa, você vai Uhum. morrer. Então, só que você se sentiu mal e foi ao médico. E muito empresário não faz isso. Ele tá ali morrendo, mas não Ele precisa se daquilo. sente mal, mas a culpa não é dele. A culpa é sempre do mercado, é do funcionário, é do concorrente, é da pandemia, é do não sei o quê, é do governo, mas nunca é dele. Ele nunca é o culpado. Reconhecer que você precisa de ajuda e levantar a mão é o primeiro passo. Perfeito. Então, até nós aqui, dentro da Leal, nós contratamos consultoria. Sim. Até a gente contrata consultoria. De várias áreas. Né? Por quê? Porque um olhar externo é sempre importante para trazer coisas que você não consegue ver dentro. Sim. E o que acontece? O que esse trabalho faz? Ele acelera o resultado. Se eu não sei fazer, eu tenho que pedir ajuda. Não é tentar fazer a trancos e barrancos e, cara, você vai demorar uma década para conseguir organizar a empresa por conta própria, se conseguir. Que muitas vezes Você vai passar não chega lá. 10, 15, 20 anos para ter uma empresa organizada, dando sorte de um dia você contratar um funcionário que seja um cara fora da média, um cara fora da curva, e que o cara, por conta própria, vai se desenvolver e que por conta própria ele vai perceber esses problemas e ele vai lá e ele vai começar a resolver. Isso é uma utopia gigante. Então o dono da empresa ele fica atrás da bala de prata, ele fica atrás do milagre. Não. Eu tenho que contratar um funcionário eficiente. Eu tenho que contratar um funcionário capacitado. Eu tenho que achar esse cara. Mas não é. O que você tem, isso começa de você. Você é o responsável por organizar a empresa, você é responsável por desenvolver a sua equipe, você é responsável por criar a estratégia, você é o responsável por criar o planejamento do negócio, a estruturação, e você é o responsável, você é o comandante do avião. Tá? Você é o piloto do avião, você é o cara que comanda o avião. O capitão do navio, né? Ali. E você é o capitão do navio. Né? Agora, imagina, por exemplo, você é o cara, digamos que você é o motorista do ônibus. Teoricamente, você é o cara mais importante do ônibus. Sim. Certo? Sim. Pronto. Imagina, se você é o cara que... Você é o motorista, você é o cobrador, você é o cara que serve cafezinho, você é o cara que serve água. É o vendedor ambulante. Entendeu? É o cara que tá ali vendendo as coisas. E aí, quem tá pilotando o ônibus? Realmente, o busão tá ali prestes a bater. Eu não sei se existe já o ônibus da Tesla, né? Que anda sozinho, né? Mas ainda não. Mas imagina, né? Então, como é que você... Não tem como. Não tem você tem que ser o cara que vai organizar. Então, essa é a grande sacada. Primeiro, reconhece, levanta a mão, pede ajuda. Esse podcast, sinceramente, esse episódio já é uma consultoria. Sim. Eu acredito que é uma consultoria, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é o que eu faço no dia a dia com os nossos clientes. Eu estou trazendo aqui hoje nesse podcast, nesse primeiro episódio, exatamente o que eu faço numa sessão estratégica com o cliente. Eu mostro isso pro cliente, a gente faz esse reconhecimento. Então, eu até quero pedir, se você ficou até aqui nesse episódio, né, você que está assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, compartilhe com empresários que você conhece. Sim. Porque eu tenho certeza, empresário fala com empresário, né? Então, eu tenho certeza que você que está assistindo esse episódio,
você que tá aqui, você conhece outras pessoas que também estão na mesma situação. E Talvez tenham esses problemas, alguns desses problemas. se eu conseguir fazer você ficar até aqui, eu tenho certeza que isso vai gerar valor para outras pessoas também. Uhum. Então, você vai compartilhar esse episódio com outras pessoas, Por favor. tá? E eu vou pedir mais uma coisa. Deixa nos comentários, tá? Se você tá aqui no YouTube, deixa nos comentários qual foi o grande insight, qual foi a grande sacada, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a gente a desenvolver novos episódios para Sim. ajudar você. Porque assim, esse podcast ele vai ser meio que uma consultoria gratuita que a gente vai fazer. Exatamente. Então, se você é inteligente o suficiente, você vai deixar perguntas que a gente vai usar para criar outros Mais episódios, conteúdos e por né? aí vai. Novos episódios, e aí você vai poder aprender mais com a gente. Fechado? Né? E tem mais alguma coisa, Ítalo? Não, perfeito. Agora mesmo é só a gente finalizar isso aqui, porque esse episódio realmente trouxe muita clareza para os empreendedores. Massa. Isso de fato, primeiro, que a gente descobriu o que é um administrador de resultado. Uhum. A gente descobriu quais são os passos para a gente se tornar um administrador de resultado, ter uma empresa independente e tudo mais. Perfeito. E também a importância disso. Então, eu acho que trouxe total clareza para os empreendedores e que com certeza vai ajudar muito ele ali no dia a dia e dar esse primeiro passo para se tornar um administrador de resultado. Que eu acho que é o que todo empresário, todo empreendedor quer. Uhum. Então é isso. Muito obrigado a você que está assistindo a gente. Se você está até aqui, comenta aí o que você achou. Massa. Qual foi o E um insight. ponto importante, tá? Se você tá assistindo no YouTube, Uhum. tem lá a opção de você deixar o seu comentário, tudo certinho, beleza. Mas se você tá vendo isso pelo Spotify, você pode mandar um direct pra mim, né, no @lealmarcos, Sim. lá no Instagram, ou também no Instagram da Leal Administração e Consultoria, que é o nosso escritório de consultoria, tá? Pode mandar lá, mas eu queria, verdadeiramente, se você tá vendo pelo Spotify, pelo YouTube, tira um print, posta lá, marca a gente, que eu vou Marca ter o lá no maior story. prazer do mundo de repostar isso, Uhum. tá bom? E da minha parte, por hoje, é só. É isso então. Valeu. Um grande abraço e tchau!